Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à segunda aula sobre aqui do canal de desenvolvimento back-end. Hoje a gente vai trabalhar com o banco de dados e como que a gente pode utilizar ele dentro da nossa API. Hoje eu vou utilizar o Postgre porque é o banco de dados que é amplamente utilizado. É um banco estruturado, ou seja, ele é um banco SQL. Eu sou bem fã dele, eu gosto bastante, tenho mais familiaridade com ele. E a gente vai utilizar o Prisma como um ORM. Um ORM, vocês podem pesquisar, mas em resumo, ele é uma forma de trabalhar com um banco de dados que facilita bastante, né, o nosso acesso ao banco de dados quando a gente quiser fazer algum tipo de query, para a gente evitar de fazer queries na mão. Tem um lado bom, tem um lado negativo. Como por hora a gente vai trabalhar de passinho em passinho até chegar numa aplicação mais completa, a gente vai utilizar o Prisma. Ele também tem seus altos e baixos, eu gosto bastante dele, tenho mais familiaridade, mas existem outros ORMs que vocês podem encontrar, tipo o Drizzle, o Type ORM. E você pode utilizar também um Query Builder, como o Kinex para JavaScript. No Python você tem o SQL Alchemy, o Alembic, se eu não me engano, e por aí vai. Então eu vou executar o Docker, esse Docker Compose. Na verdade eu já estava executando ele. Então eu vou dar um Docker Compose down, só para vocês verem, né, o que vai acontecer aqui. Deixa eu só confirmar. Perfeito. Vocês podem perceber que aqui eu estou criando um Docker Compose. É uma forma mais simples que eu vejo de utilizar o Postgre. Porque a gente vai definir algumas variáveis de ambiente aqui, né? No caso, o Docker que eu vou executar, ele vai mapear a porta 5432 do Docker para a minha máquina na porta 5432 também. Eu vou fazer um link de volume, né, desse volume local com esse volume do Docker. Ok. E eu estou utilizando aqui a latest version, então provavelmente deve ser, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, a versão 16, se eu não me engano, do Postgre. Beleza. E eu vou executar aqui o Docker Compose. Vou subir, né, esse Docker. Então, beleza. Na verdade, eu estou utilizando o errado. Oh, que maravilha. Porque eu estava na pasta errada. Vou deletar isso daqui. Então, perfeito. Mas é essencialmente a mesma. Beleza? Então, a gente tem que, para acessar o nosso banco de dados, a gente tem que utilizar esse usuário e senha. Então, se eu até rodar um docker exec, né, aqui, para eu entrar dentro do meu container, vocês podem ver que eu vou acabar entrando aqui, né? É a versão 17, né, no caso. Não tenho nenhuma tabela ainda, né? E a gente vai fazer isso junto com o Prisma. Então agora a gente vai instalar o Prisma. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente tem a dependência do Prisma padrão e a dependência do Prisma de desenvolvimento. Vamos esperar aqui a instalação. E agora a gente vai instalar as dependências de desenvolvimento do Prisma. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o bootstrap do Prisma, né? No caso. A gente, na verdade, perdão, a gente precisa criar, né, o esquema Prisma. Normalmente a gente coloca ele dentro de uma pasta chamada Prisma. E eu vou criar esse arquivo aqui dentro.
E esse arquivo, o que ele deve conter? Ele deve conter a descrição das tabelas das entidades, né, que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, uma forma de trabalhar com ele é através dessa tabela, desse arquivo esquema Prisma, né? E aí a gente vai utilizar aqui um boilerplate do próprio site, só que eu vou modificar ele um pouco. Então deixa eu copiar e colar ele aqui. Então vocês podem ver que eu preciso de uma variável de ambiente, aqui denominada database URL. No caso, o Prisma, ele consegue trabalhar com vários providers. Tem o Postgre, MySQL, SQLite, o Mongo, inclusive. Vocês podem trabalhar com ele também. E uma curiosidade também é que o Prisma ele não é exclusivo do JavaScript. Também tem o Prisma SDK para Python, caso você tenha interesse também. E a gente define a nossa entidade, né, o nosso objeto que a gente vai armazenar como um modelo dentro dessa, digamos assim, dessa linguagem do Prisma. Então, o Prisma, eu tenho essa linguagem de descrição de modelos, né, de entidades. Então, aqui eu tenho o user, que ele é o quê? Ele é composto de um ID, que ele é um inteiro, gerado automaticamente, né? Ele tem o auto-increment. Ele é a primary key desse banco. Eu tenho esse campo chamado created at, que é um datetime, que por padrão você não precisa preencher. É isso que significa o default. No caso, o default ele vai ser preenchido com o now, que é o agora. Ou seja, no momento que nós criarmos essa entidade, esse objeto, ele já vai preencher esse campo com a data local do banco, tá bom? Uma coisa importante é que essa data ela vai vir no UTC, que no Brasil, por exemplo, o horário, né, ele é -3 UTC, ou seja, o horário no meridiano de Greenwich, menos 3 horas, ok? E isso é importante você saber para você poder depois formatar essa data e retornar isso lá. Formatar isso, no caso, normalmente é feito no front-end. Aqui eu vou ter o e-mail e vejo que esse campo ele é unique, ok? Então eu não posso ter objetos com múltiplos e-mails e o nome, beleza? Eu vou remover esse nome e eu vou colocar aqui um password, beleza? E uma coisa interessante, né, é que o nome aqui ele estava como opcional, ou seja, ele por conta dessa interrogação, ele não é necessário você incluí-lo na hora de criação da sua entidade, do seu objeto, beleza? Só que eu vou tirar ele aqui, eu vou colocar password para a gente poder trabalhar com senhas. E aí a gente também vai mostrar como que normalmente a gente lida com senhas dentro de bancos de dados. E agora a gente vai executar aquele comando que eu tinha falado, né? Que ele vai pegar esse esquema e ele vai criar a tabela já para a gente com esse modelo de dados aqui. Porém, antes disso ainda, a gente precisa criar essa variável database URL. A gente pode também fazer o seguinte, não é o ideal, né, mas como aqui é puramente para fins didáticos, eu vou preencher isso daqui com uma string que seria o equivalente, né? Então eu vou ter que ver aqui no meu Docker qual é a que eu defini. No caso, eu defini. Faltou aqui colocar esse daqui para cá. Então eu tenho o meu admin password localhost
certo? Porta 5432 e o meu banco de dados é o DB. Então vamos executar aqui. E se eu fiz tudo certo, hardcode, beleza. Ele já me alertou aqui, né, de que como eu havia dito, né, esse daqui não é o jeito ideal de trabalhar. Beleza. Mas agora vamos ver lá no nosso Docker se a gente de fato conseguiu criar a tabela. Então vamos executar aqui. E ele não conseguiu criar ainda. Por quê? Porque provavelmente eu preenchi alguma coisa errada aqui. Então, deixa eu ver o que eu fiz de errado. No caso, deixa eu ver se eu fiz o seguinte. Aqui tá certo, admin, password. Pessoal, já descobri aqui qual é a minha burrice, né? No caso, faltou fazer isso daqui, né? Não é apenas PSQL, é PostgreSQL aqui na URL. E agora sim eu vou executar o Prisma Generate. E além disso, a gente vai executar o Migration. Porque o que vai acontecer aqui? Aqui, de fato, ele vai se conectar com o nosso banco e vai criar a nossa primeira Migration. Migrations são utilizadas para a gente lidar com a evolução do nosso banco de dados. O que isso quer dizer? Hoje eu tenho esses campos aqui. Só que vamos supor que no futuro eu queira modificar. Eu queira adicionar, por exemplo, o campo First Name, Last Name. Eu quero adicionar CPF, CNPJ ou algum outro tipo de cadastro. Qualquer campo que seja, eu vou ter que mudar a minha tabela. Para eu reduzir o esforço, digamos assim, que eu vou ter para adaptar a minha tabela ao novo formato, a migration é uma forma de facilitar essa mudança, pois a gente vai conseguir, de uma forma mais simples, atualizar ou voltar, né, fazer o que a gente chama de rollback, o esquema do nosso banco de dados para um formato atual ou antigo. As migrations, elas ficam normalmente aqui, nessa pasta dentro do Prisma Migrations, a data e hora, né, da migration. E vejam que aqui, no caso, ele criou a minha tabela com todos esses parâmetros que a gente já havia definido aqui. Beleza. E se a gente entrar lá no nosso Docker agora, de fato, agora a gente vai ter uma tabela. E, inclusive, vejam que ele tem até uma tabela chamada Prisma Migrations. Se a gente der um select from user, inclusive assim, né? Eu vou ter isso daqui, certo? E agora a gente vai importar o Prisma dentro da nossa aplicação. Eu vou criar aqui dentro um Prisma Repository TS para a gente poder trabalhar com o nosso banco de dados e como que a gente vai utilizar o Prisma nessa nossa API. Então, vamos lá. A gente vai começar importando o Prisma Client, beleza? E a gente vai criar um objeto chamado Prisma Client, chamado Prisma, ok? E o que a gente vai fazer? A gente vai executar aqui o nosso... aqui no nosso service, a gente vai importar, né? Então, aqui eu tenho que ter um export default Prisma, import Prisma from Prisma Repository. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu construtor, eu vou definir
private read only. E o meu Prisma repository vai ser igual ao meu Prisma. Beleza. Agora, a gente vai apagar tudo isso daqui. Eu vou criar uma nova função aqui chamada register new user. E a gente vai receber o meu register user schema, register user schema, e eu vou definir essa interface aqui. Então, interface register user schema. E o que isso daqui tem que ser? Basicamente, a gente vai criar uma interface onde a gente vai definir o meu user, perfeito. No caso, o ID eu não preciso, created yet eu não preciso, porque eles já tem, né, uma forma de declarar eles default. A menos, é claro, que você queira modificar isso daqui, mas eu não recomendo, né? Principalmente esses dois tipos de valores aqui, a gente não modifica eles, né, durante a criação. A gente pode alterar depois, mas essencialmente a PK também a gente não faz nenhuma modificação nela. Agora, então, eu vou ter só dois campos que eu preciso preencher. Então, um é o e-mail e o outro é a password. Agora vem uma coisa importante. Como que eu vou acessar, né, a tabela de users para a gente registrar esse novo usuário? Como que eu vou fazer isso? Bom, tem uma forma que é basicamente o seguinte. Eu vou criar o meu new user. O Prisma ele suporta o padrão async await. No caso, eu tenho que obrigatoriamente dizer que isso daqui vai ser uma promise, né? Então, eu tenho que criar aqui uma promise. E o meu Prisma, ele vai ter aqui o meu user. Eu vou criar ele com o seguinte conteúdo. Então, o meu... Deixa eu ver como que tá aqui. Ah, lembrei. É o e-mail, né? Então, register user schema.email, password, register user schema, password também. Então, vejam que aqui, agora, eu vou vir aqui, e registrar o meu usuário. Então, isso daqui já basicamente registra o nosso usuário. A gente pode, inclusive, até retornar ele aqui. E a gente pode também logar para ver o que isso daqui vai retornar, né? Mas a gente já faz isso. Vamos agora lá no nosso controller e a gente vai utilizar essa rota. Primeiro que aqui a gente não vai ter mais essa rota, né? A gente vai ter um get para register e a gente vai mudar aqui o nosso para users. A gente vai ter um async handle register user. Aqui vejam, pessoal, que isso daqui tem que ser um post, beleza? E isso daqui ele tem que receber, né, um DTO, um esquema, né, também, um payload, né, no caso. E a gente vai precisar agora entender como que a gente faz post request no Nest.js. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem, teoricamente, né, teríamos que validar as entradas
Porém, por hora a gente não vai fazer isso. Eu vou utilizar no futuro próximo, provavelmente na próxima aula, o o Transformer, né, que é um amplamente utilizado. Existe o Zod, se eu não estou enganado, que também é bem famoso. Mas a gente vai vir aqui, né, a gente vai passar, no caso, a gente também consegue trabalhar com validações, com annotations, né, decorators, dentro do input da nossa função aqui do controlador. E como que a gente vai fazer isso? Através desse body, que é o que a gente vai receber, né? No caso, a gente está fazendo um post request, né? Então, a gente vai ter um create user DTO, que a gente já vai criar ele. Isso daqui vai retornar uma promise. Eu não vou retornar nada aqui por enquanto. Beleza. Então, só para a gente entender, né, o que vai acontecer aqui. E eu vou vir aqui no meu app service e register create user DTO, né? Então, a gente vai agora, na verdade, perdão, tem que ser esse register user schema. Então a gente vai importar, né, o register user schema from app.service. Só que aqui a gente vai precisar exportar ele, né? Também. Então, register user schema. Register user schema. Beleza. O que ele está reclamando aqui? Return. Beleza. No caso aqui, eu acho que isso daqui vai dar errado, porque eu estou dizendo que eu vou retornar um void. Então, eu vou colocar um N. E o post aqui ele não está achando. No caso, essa dependência vem do nest.js common. E legal. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver se tem alguma coisa que quebrou aqui. Por enquanto nada. Beleza. Então a gente vai rodar um comando do crew agora. Eu vou criar ele num shell script para facilitar aqui, né? Então crew requests.shell. Aí a gente vai enviar um post para o nosso endpoint. E qual é o nome que a gente declarou aqui? Users register. Users register. Register. Aí aqui a gente vai ter o nosso header, que vai ser o application.json. Opa. E o nosso dado, que no caso vai ser o e-mail, user example, password. Beleza. E, bom, vamos vir aqui nesse terminal e vamos executar o nosso... Ele não está achando, será? Bash... porque eu coloquei ele na pasta errada de novo. Então, bash crew. Perfeito, olha lá. A gente veio aqui, então. Ele executou, né, o nosso comando. Inclusive, se a gente tentar executar de novo, agora vai dar um server error, né? Por quê? Porque a gente usou o mesmo e-mail, né? Então, isso vai fazer com que toda a aplicação crashe, né, no caso. Ela não crashou, né, no caso, o que crashou foi esse request específico. Inclusive, se a gente tentar executar de novo com outro e-mail, a gente pode, user2, a gente pode tentar, né, e beleza. Então, vejam que ele não... A aplicação em si não crashou. O que crashou foi aquele específico. Perfeito.
Agora, se a gente vier lá no nosso Docker, vamos pegar aqui, né, from user. No caso, owner admin. Eu estou logado aqui corretamente. Ele deveria me retornar a minha tabela, né, com tudo. Mas acredito que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Então, se eu vier aqui no meu Docker Compose, eu loguei corretamente, beleza. Bom, mas a gente pode fazer esse teste de outra forma. A gente pode agora fazer um novo service, uma nova função aqui, para a gente fazer um request, para a gente fazer uma busca. Então, vamos vir aqui e vamos get all users, por exemplo. E aqui eu não preciso passar nada, né? Não tenho nenhum tipo de informação que eu preciso injetar dentro dessa função. O que eu posso fazer aqui agora é retornar um await prisma.user find many. É uma forma, né? Aqui a gente tem que dizer que isso daqui vai retornar uma coisa qualquer. Dentro do nosso controller, a gente vai vir aqui, né? Get/all handle get all users. Não preciso de nada aqui. Eu vou retornar qualquer coisa. E app service get all users. Beleza? Vamos ver se a nossa aplicação teve algum erro. Não teve. Aqui, curl get http localhost 3000 API users all. E vejam só, a gente tem agora uma lista com os nossos objetos. Então a gente está retornando toda a informação deles, né? No caso, inclusive incluindo, né, a nossa password. Beleza? Mas eu tenho aqui, né, o meu ID, a data de criação do usuário, o e-mail e a password dele, no caso dos dois que eu tenho registrado, o user@example e o user2@example. Então, basicamente, nessa aula a gente entendeu como que a gente consegue configurar o Prisma ORM, muito versátil, para a gente trabalhar com bancos de dados, tanto estruturados como não estruturados, né, SQL ou NoSQL. E na próxima aula a gente vai aprender sobre o padrão repository, para a gente poder incluir na nossa API, de forma a garantir uma modularidade maior nos nossos projetos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com o seu colega de trabalho e, por favor, comentem, me digam se tem alguma coisa ruim ou coisas boas, né, para agregar a informação que eu estou trazendo aqui nessa série aqui do canal. Muito obrigado e até uma próxima.